Graça e paz, amados de Deus. Você está no nosso Ponte Teológico. Estamos aí para mais um vídeo de comparação, vídeo que eu sei que vocês gostam. E hoje vamos comparar aqui o comentário do Novo Testamento, né, de aplicação pessoal da CPD, volume 1, porque o texto que eu vou estar comparando está no volume 1 dele. Só lembrando que esse comentário no Novo Testamento de aplicação pessoal, os dois volumes têm um total de 1.695 páginas. Já o novo comentário bíblico de São Jerônimo, do Novo Testamento, da editora Paulinas, tem mais de 1.700 páginas, pouco mais de 1.700 páginas, tá? E ele possui também artigos, muitos artigos relacionados aí ao Novo Testamento, ao cânon, etc, né? Algo que o comentário da CPD não tem, certo? E qual é o texto que nós vamos conferir e fazer uma comparação? Um texto clássico aí de Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus no deserto. Vamos ver o que eles falam, tá certo? E para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto. Se você não faz parte da família Ponte, não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, ative o sininho da notificação, tá certo? Para você me dê o like, comente e compartilhe este vídeo aí com os amigos, nos grupinhos de seminário, Facebook, WhatsApp, tá certo? E se você deseja ser o nosso apoiador, aqui embaixo no link temos o link do Apoia-se. A partir de R$5 você vai fazer parte da família Ponte. Vamos colocar você no grupo do WhatsApp. E quando nós batermos a meta, né, a meta financeira que você vai ver lá, clicando no Apoia-se, vamos começar a sortear livros de teologia para os apoiadores. Perfeito? Não se esquece também de se inscrever no nosso canal de música não, Atos do Espírito, tá? O link está aqui embaixo também, nos comentários. Dá uma olhada lá e se inscreve lá no nosso canal também. Tá certo? Então vamos lá. Vamos mostrar aqui. Muitos de vocês já conhecem o comentário de uma aplicação pessoal, mas muitas outras pessoas não conhecem. Vamos lá. O que ele vai falar aqui em Mateus capítulo 4? Então ele vai direto ao assunto, capítulo, versículo em negrito, assim que eu gosto. As principais palavras do versículo ele vai colocando em negrito para facilitar. 2 colunas, perfeito. Esse comentário é perfeito. Mas vamos ver o que ele fala aqui, ó. O mesmo Espírito Santo que havia enviado Jesus para ser batizado conduziu ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus tomou a ofensiva contra o inimigo, Satanás, dirigindo-se ao deserto para enfrentar a tentação. Em grego, a palavra diabo significa acusador. Em hebraico, a palavra Satanás tem o mesmo sentido. Satanás é um arcanjo caído, é um ser realmente criado, ele não é um símbolo. E está lutando constantemente contra aqueles que seguem e obedecem a Deus. A palavra tentar significa colocar em teste para ver o que de bom e de mal, de força e de fraqueza existe em uma pessoa. As tentações do diabo estavam focalizadas em 3 áreas essenciais. Número 1, desejos e necessidades físicos. 2, pressões e poder. 3, orgulho. Né? Veja 1 João 2,15 para uma relação semelhante. Essa tentação do diabo nos mostra que Jesus era humano e lhe deu a oportunidade de reafirmar o plano de Deus para seu ministério. Também nos dá um exemplo para seguir quando somos tentados. Versículo 2, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O hábito de jejuar era usado como disciplina espiritual para a oração e um tempo de preparação para as grandes tarefas futuras. Ao final do jejum de 40 dias, era óbvio que Jesus estivesse faminto. Sua condição de filho de Deus não tornava essa tarefa menos difícil, e a falta de sustento levou seu corpo físico a sofrer de terrível fome e sofrimento. As 3 tentações mencionadas acima ocorrem quando Jesus estava com o seu estado físico mais debilitado. Versículo 3. O tentador expressou sua tentação dizendo: se tu és o filho de Deus. A partícula si não implicava uma dúvida, pois tanto Satanás como Jesus conheciam a verdade. Satanás tentou Jesus com seu próprio poder. Como Jesus era o filho de Deus, então ele certamente podia transformar pedras em pães a fim de satisfazer sua fome. O filho de Deus não tem razão para ter fome, Satanás sugeriu. Ele queria que Jesus usasse seu poder e condição para atender suas próprias necessidades. Versículo 4. Ele, Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito, não é só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus respondeu com as palavras de Deuteronômio 8,3, em todas as 3 citações de Deuteronômio, Mateus 4, versículo 4, 7 e 10, o contexto mostra que Israel falhou todas as vezes em cada teste. Jesus transmitiu a Satanás que, embora o teste pudesse ter levado Israel a errar, isso não aconteceria com Jesus. Para verdadeiramente cumprir sua missão, Jesus precisava ser completamente humilhado. Se fizesse seu próprio pão,
ele teria mostrado que não havia desistido de todos os seus poderes, não teria se humilhado e não teria se identificado totalmente com a raça humana. Mas Jesus se recusou, mostrando que só usaria os seus poderes em submissão ao plano de Deus. Versículo 6. Tentação. A tentação seguinte foi realizada em Jerusalém, a sede política e religiosa da Palestina. O templo era o centro religioso da nação judaica e o lugar onde o povo aguardava a chegada do Messias. O templo era o edifício mais elevado da área e esse pináculo era provavelmente a parede lateral que se projetava para fora da colina. Dessa vez, Satanás usou a escritura para tentar convencer Jesus a pecar. Ele citou as palavras do Salmo 91, versículo 11 e 12. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Satanás queria testar o relacionamento de Jesus com Deus Pai, para ver se a promessa da proteção divina era verdadeira. Satanás estava citando a escritura fora do seu contexto, fazendo parecer que Deus protegeria qualquer um, mesmo se essa pessoa tentasse desafiar as leis naturais. Segundo o contexto, o Salmo promete a proteção de Deus para aqueles que, embora permanecendo na vontade do Senhor e servindo a Ele, se encontrarem em perigo. Ele não promete proteção para crises criadas artificialmente, nas quais os cristãos clamam a Deus a fim de testar o seu amor e o seu cuidado. Olha que interessante, né? Versículo 7. Jesus respondeu, usando Deuteronômio 6,16. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Nesta passagem, Moisés estava se referindo a um incidente ocorrido durante a passagem de Israel pelo deserto, registrado em Êxodo 17, 1 e 7. O povo estava sedento e, portanto, para se rebelar contra Moisés, e voltar para o Egito se ele não lhe fornecesse água. Deus forneceu água, mas só depois que o povo tinha tentado ao Senhor, dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Jesus podia ter saltado do templo. Deus teria enviado anjos para conduzi-lo ao solo com segurança, mas teria sido um ridículo teste do poder de Deus e contra a sua vontade. Jesus sabia que seu Pai podia protegê-lo e também entendia que todos os seus atos estavam dirigidos à realização da missão que o seu Pai lhe havia destinado, mesmo se isso quisesse dizer sofrimento e morte, o que realmente aconteceu. Versículo 8 e 9. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse-lhe, tudo isso te darei se prostrar me adorares. Essa experiência era provavelmente uma visão. Os reinos do mundo estão sob o domínio de Satanás. Ele sabia que um dia Jesus iria reinar sobre a terra. Sua tentação era basicamente, por que esperar? Posso te dar tudo isso agora. Satanás tentou Jesus e recebeu o reino da terra naquele exato momento, antes de executar seu plano de salvar o mundo do pecado. Para Jesus, isso significava alcançar o prometido domínio sobre o mundo sem passar pelo sofrimento e pela morte na cruz. Satanás estava oferecendo um atalho indolor. Mas ele não entendia que o sofrimento e a morte faziam parte do plano de Deus que Jesus havia decidido obedecer. E fecha aqui o versículo 10 aqui. Jesus expulsou Satanás com as palavras, vai-te, Satanás. Se Jesus considerasse o atalho como objetivo, reinar sobre o mundo, mas adorando Satanás, ele teria transgredido o primeiro mandamento. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Deuteronômio 6, 4 e 5. Jesus preferiu tomar o caminho de obedecer a Deus, pois somente assim seria capaz de cumprir sua missão, que era trazer a salvação ao mundo. Aí o versículo 11 termina, dizendo, como Jesus era superior a Satanás, Satanás tinha de fazer o que Jesus lhe ordenara. Portanto, o diabo deixou. Esse era apenas o primeiro dos muitos encontros que Jesus teria com o poder de Satanás. O fato de os anjos terem vindo e servido a Jesus não diminui a intensidade das tentações por que passou. Os anjos podem ter lhe servido alimento. Chegaram os anjos e o serviram, mas também atenderam às suas necessidades espirituais. Certo? Então vamos ver aqui o que comenta o comentário de São Jerônimo. Não foi São Jerônimo que escreveu este comentário. Foram vários articulistas, Raymond Brown, Joseph Fitzmyer, Roland Murphy, os organizadores e muitos outros articulistas. É uma homenagem a Jerônimo de Savonarola, ok? Tradutor da Bíblia do hebraico para o latim. Então vamos ver aqui, Mateus aqui, a tentação de Jesus. Então, ele coloca os versículos, mas ele vai seguindo, de forma corrida, ele não vai separando os versículos por parágrafo, não. Tá vendo? A tentação de Jesus, Mateus 4, de 1 a 11. Marcos relata este acontecimento em apenas 2 versículos. Capítulo 1, versículo 12 e 13. Conta o fato da tentação, mas não dá detalhes. Isto é importante.
Isso é importante, visto que são duas colunas, né? Então ele vai correndo aqui, ó. Isso é importante porque provavelmente reflete de modo exato a situação dos discípulos a respeito deste acontecimento. Sabiam que Jesus fora tentado. A historicidade do acontecimento não admitia dúvidas. Mas, uma vez que a tentação é uma experiência essencialmente íntima e pessoal, não sabiam exatamente o que tinha acontecido na consciência de Jesus. A versão em que, esse que aqui é o que os estudiosos, né, vão chamar de que, de Kelly, né, o termo alemão para fonte. Ou seja, então a versão da fonte Kelly em Mateus e em Lucas representa assim, um midrash narrativo ou uma interpretação do acontecimento de modo a torná-lo pastoralmente útil para os crentes. Isto é feito conectando os 40 dias de jejum com Moisés e Elias no deserto e com a tentação ou prova da paciência de Deus pelo povo no êxodo, o que se rebelou contra o alimento divino, o maná, e adorou o bezerro de ouro, e ao identificar Jesus como filho de Deus, versículo 3, significando Israel o povo de Deus, não o Messias. Todas as respostas de Jesus ao tentador são citações de Deuteronômio 6 a 8. As tentações individuais de Mateus não são tão estranhas como parece à primeira vista. Todas se baseiam em várias formas de pecado contra o grande mandamento de amar a Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Deuteronômio 6,5. Conforme a ordem foi compreendida pelos primeiros rabinos, coração refere-se aos dois impulsos ou pulsões afetivos, o bem e o mal. Alma significa vida, inclusive o martírio. Força significa riqueza, as propriedades e outras pessoas, outras posses externas. Este tema fundamental do amor de Deus une todo o relato. Versículo 3, agora ele começa o comentário em si. Filho de Deus, assim o tentador chama Jesus, isto é, o representante de Israel. Pedras. Transformar as pedras em pães implicaria o pecado da rebelião contra a vontade divina. Bem sucinto nos comentários, tá vendo? Versículo 4. Só de pão. A resposta de Jesus vem de Deuteronômio 8:3 para compreender o seu significado completo. Deve-se ler todo o contexto de Deuteronômio 6:8. A palavra de Deus é transformada no alimento principal. 5. Somente a primeira tentação acontece no deserto, a cidade santa, Jerusalém. Versículo 6. O Filho de Deus, Jesus, é interpelado outra vez como representante do povo e é convidado a testar o cuidado providencial de Deus, arriscando desnecessariamente sua vida. Uma zombaria do martírio real e da paixão futura. Anjos. O diabo cita a escritura, neste caso Salmo 91, versículo 11 e 12, segunda versão grega. Note que é bem sucinto, tá vendo? Não tentarás ao Senhor. A resposta de Jesus vem de Deuteronômio 6,16. Deve-se servir ao Senhor com toda a sua vida, mas não de maneira leviana. Versículo 8. Todos os reinos do mundo com seu esplendor. Glória é o termo bíblico para designar o esplendor ou a riqueza exterior ou manifesta, a plenitude da existência. Aqui ela representa a tentação de preferir o poder e a riqueza ao amor a Deus, compreendido com fidelidade e aliança com Ele. Versículo 10. A Ele só prestarás culto. A resposta de Jesus vem de Deuteronômio 6,13, que resume a grande mensagem veterotestamentária do monoteísmo ético. Somente Deus é digno de nossa adoração. A tentação de Jesus tem significado universal. Letra A. Jesus representa Israel porque ele é o início do novo povo de Deus, fundador de uma nova humanidade. B. A tentação fundamental é não amar a Deus de todo o coração, correndo risco de vida, às custas da riqueza. Jesus é mostrado aqui como o perfeito amante de Deus. Certo? Fechou. Aqui ele já inicia aí o versículo, ponto 20. Nesse aqui não é versículo não. O versículo está aqui, Mateus 4, versículo 12 e 17. O início do ministério da Galileia. Certo? Então, percebe que é muito mais técnico, muito mais exegético. A proposta é diferente. Estou aqui mostrando aqui, se você quiser parar o vídeo para ler a outra página. Interessante que ao terminar, às vezes, cada capítulo, aí mostra aqui quem é, da onde que eles tiraram, quem foi lá. O Fitzmaier foi o que comentou esse trecho, certo? Ele tem uma espécie de mini biografia, viu? Sermão da Montanha e tal. Então eles usam um termo mais técnico, eles usam um termo, eles seguem o que os estudiosos, o método histórico crítico, né, que os estudiosos seguem na academia, que é essa questão da fonte Kelly e tal.
E o comentário, obviamente, da CPAD é muito mais devocional, muito mais prático, aplicação pessoal, é outra pegada. É aquele típico comentário, você está preparando um sermão, você vai fazer a aplicação para a igreja, para a sua classe de EBD, show, vai aqui. Aqui você quer saber o que os pensadores, os grandes articulistas, a academia têm pensado, é um comentário interessante para se aprofundar teologicamente. Tá aí? Então escreve aí nos comentários, dê o like, diz aí o que você acha desses comentários, se você tem os dois, se você pretende comprar um ou outro, tá certo? Deus abençoe e até a próxima.